Olá, pessoal! Já ouviram falar da Torre de Babel? O que será que sabemos de verdade sobre ela? Imaginem uma torre tão alta, que chegava até o céu. Essa é a lenda da Torre de Babel, uma construção incrível que aparece na Bíblia. A história diz que toda a humanidade, falando a mesma língua, resolveu construir uma torre para alcançar os céus. Mas Deus, vendo a ambição humana, confundiu as línguas, espalhando todos pelos cantos da terra. E aí, será que essa torre existiu mesmo? Alguns arqueólogos acreditam que a Torre de Babel pode ter se inspirado nos antigos zigurates da Mesopotâmia. Essas estruturas gigantescas, dedicadas aos deuses, eram verdadeiras maravilhas da engenharia da época. Curiosos para saber mais sobre os segredos dessa lenda e o que a ciência moderna diz sobre ela? Então se inscrevam no canal e deixem um comentário aqui embaixo. Juntos vamos desvendar os mistérios da Torre de Babel. A Torre de Babel, uma narrativa bíblica icônica encontrada no livro de Gênesis, é um conto atemporal que tem sido passado de geração em geração. Repleta de simbolismo e significados profundos, a história explora temas como ambição, unidade e a complexa relação da humanidade com o divino. A Torre de Babel serve como uma alegoria poderosa que destaca os perigos da ambição desmedida e ilustra o poder da linguagem, que pode tanto unir quanto dividir a humanidade. A história continua a fascinar e intrigar estudiosos e leitores há séculos, oferecendo insights profundos sobre a natureza humana e mantendo sua relevância até os dias de hoje. Neste ensaio, vamos nos aprofundar na história da Torre de Babel, examinando seu contexto histórico e bíblico, suas origens e significados, as razões que motivaram a construção da torre e as aspirações dos povos daquela época, a intervenção divina que levou à confusão das línguas, um evento que mudou o curso da história humana e as consequências da dispersão dos povos, que resultaram na diversidade cultural e linguística que conhecemos hoje. Para entender completamente a história da Torre de Babel, é essencial considerar o contexto histórico. A Torre de Babel não é apenas uma história isolada, mas está profundamente enraizada na rica tapeçaria da antiga Mesopotâmia. Acredita-se que a torre tenha sido construída na antiga Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, conhecida como o berço da civilização. Esta área foi o lar de algumas das primeiras sociedades humanas complexas, onde surgiram as primeiras formas de escrita, leis e urbanização. Na época da construção da torre, a Mesopotâmia era o lar de muitas cidades-estado que competiam por recursos e poder. Essas cidades-estado, como Ur, Uruk e Babilônia, eram centros de inovação e cultura, mas também de conflitos constantes. A construção de grandes torres, conhecidas como zigurates, era uma prática comum na Mesopotâmia. Essas estruturas monumentais não eram apenas marcos arquitetônicos, mas também centros religiosos e sociais. Os zigurates eram estruturas religiosas maciças, dedicadas às divindades patronas das cidades, simbolizando poder e conquista. Eles serviam como locais de culto e eram vistos como uma ligação entre o céu e a terra. A Torre de Babel, como descrita em Gênesis, provavelmente era um zigurate, e sua construção pode ter sido motivada pelo desejo de alcançar o céu, um tema comum na mitologia mesopotâmica. Esta ambição de tocar o divino refletia a busca humana por transcendência e imortalidade, características centrais das civilizações antigas. A história da Torre de Babel destaca a natureza ambiciosa da humanidade. Os construtores da torre tinham um objetivo grandioso: construir uma torre tão alta que atingisse o céu. Essa ambição, porém, era arrogante. Os construtores acreditavam que poderiam desafiar Deus, que poderiam alcançar o reino divino com seus próprios esforços. Essa arrogância seria sua ruína. A história da Torre de Babel serve como um conto de advertência.
lembrando-nos de não sermos arrogantes e de respeitar os limites de nossas capacidades. Antes da confusão das línguas, a humanidade falava uma única língua. Essa unidade linguística permitia que as pessoas trabalhassem juntas, facilitando a coordenação e a cooperação. Os construtores da torre podiam se comunicar facilmente. A história sugere que a linguagem é mais do que uma ferramenta de comunicação. Ela tem o poder de unir as pessoas. Quando falam a mesma língua, as pessoas podem se entender e trabalhar juntas em direção a objetivos comuns. A história da Torre de Babel também destaca o potencial da linguagem para a divisão. Quando Deus confundiu as línguas, Ele dividiu as pessoas. A incapacidade de se comunicar efetivamente levou à confusão e ao conflito. Deus viu a arrogância dos construtores da torre e decidiu intervir, confundindo as línguas das pessoas. Elas não conseguiam mais se entender, o que as forçou a parar de construir a torre. A intervenção divina na história da Torre de Babel destaca a soberania de Deus, que tem o poder de frustrar os planos humanos. A história também demonstra o desagrado de Deus pela arrogância e pela autossuficiência. Após a confusão das línguas, as pessoas se espalharam pela terra, dividindo-se em grupos linguísticos. Essa dispersão teve um impacto profundo na história humana, levando ao desenvolvimento de diferentes culturas e civilizações. A história da Torre de Babel explica a diversidade linguística e cultural do mundo e destaca a interconexão da humanidade. Apesar de nossas diferenças, todos nós somos descendentes de um único grupo de pessoas. A história da Torre de Babel tem sido interpretada de várias maneiras. Alguns a interpretam literalmente, acreditando que Deus realmente confundiu as línguas das pessoas. Outros a interpretam alegoricamente, como uma história sobre os perigos da ambição e da arrogância. Independentemente da interpretação, a história continua sendo uma narrativa poderosa e evocativa, ensinando-nos sobre a natureza humana, o poder da linguagem e a importância da humildade e da obediência a Deus. A história da Torre de Babel serve como um conto de advertência. Ela nos lembra dos perigos da ambição desmedida, que pode nos fazer perder de vista o que é realmente importante. A história nos ensina sobre a importância da humildade, da unidade e da cooperação. Quando as pessoas trabalham juntas, podem alcançar grandes coisas. No entanto, quando se dividem, tornam-se fracas e vulneráveis. A história da Torre de Babel também nos ensina sobre o poder da linguagem, que pode ser usada para o bem ou para o mal, para unir ou dividir. A história nos incentiva a usar a linguagem com sabedoria e responsabilidade. A história da Torre de Babel tem fascinado artistas e escritores por séculos, inspirando inúmeras pinturas, esculturas, peças de teatro, poemas e romances. Desde a antiguidade até os dias atuais, a lenda da torre continua a ser uma fonte rica de inspiração criativa. A torre em si se tornou um símbolo icônico da ambição humana e das consequências da arrogância. Artistas de diferentes épocas e culturas têm explorado esse tema, refletindo sobre os limites do poder humano. Na arte, a Torre de Babel é frequentemente retratada como uma estrutura maciça e imponente, geralmente em construção, com os trabalhadores representados como pequenos e insignificantes em comparação à escala da torre. Essa imagem poderosa destaca a disparidade entre a ambição humana e a realidade. Essa representação serve como um lembrete visual da história, dos perigos da ambição desmedida. A queda da torre é frequentemente usada para ilustrar as consequências trágicas da arrogância e da falta de humildade. A Torre de Babel também apareceu em várias obras literárias. Escritores têm usado a torre como um símbolo para explorar temas complexos como a comunicação,
a diversidade linguística e a fragmentação cultural. Na Divina Comédia de Dante, a torre é um símbolo da arrogância humana. Dante usa a imagem da torre para criticar a presunção e a vaidade dos homens. No romance Gravity's Rainbow, de Thomas Pynchon, a torre é uma metáfora para os perigos da tecnologia moderna. Pynchon alerta sobre como a busca incessante pelo progresso pode levar a consequências desastrosas, ecoando a antiga lição da Torre de Babel. A história da Torre de Babel também teve um impacto significativo no campo da linguística. O termo Babel se tornou sinônimo de confusão linguística. A história é frequentemente citada como uma explicação mítica para a origem das diferentes línguas. Embora a maioria dos linguistas rejeite a história da Torre de Babel como uma explicação literal para a diversidade linguística, ela ainda oferece insights valiosos sobre a natureza da linguagem e seu papel na história humana, destacando a importância da linguagem para a comunicação, identidade cultural e interação social. A história da Torre de Babel é uma narrativa atemporal que continua a ressoar com leitores e estudiosos hoje. A história oferece insights valiosos sobre a natureza humana, ensinando-nos sobre os perigos da ambição, a importância da unidade e o poder da linguagem. A Torre de Babel serve como um conto de advertência, lembrando-nos de não sermos arrogantes, de abraçar a diversidade e de usar nossa capacidade de comunicação para o bem. A história da Torre de Babel continua a nos fascinar e intrigar, servindo como um lembrete de nossa humanidade compartilhada e da importância da compreensão mútua.